bem. Bom, a gente vai falar agora, Rafa, sobre uma iniciativa que une pesquisadores negros. O Pretaquizador é um coletivo formado por pesquisadores negros com foco pluridisciplinar, pautada na luta antirracista com perspectiva decolonial contra todo tipo de opressão. Mas quem vai explicar melhor aqui toda essa ideia é o Paulo Ramos, coordenador do Pretaquizador, coletivo de pesquisadores negros. Paulo, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Oi, tudo bem, Marilu? Tanto tempo, né? Faz tempo, a gente já está ensaiando essa conversa aqui, hein, Paulo? Sim. Marilu, diga lá. Bom dia a todos, Bom dia. e a todos e a todas. Mas o Pretaquizador é um grupo de pesquisa com perspectiva decolonial, mas com outro tipo de opressão, como a Marilu comunicou aqui agora. Esse grupo de pesquisa nasce dentro dos corredores da PUC, São Paulo, na pós-graduação. Tenho que apresentar aqui os meus fundadores também, que é Cláudio Ramos, pesquisador pela PUC, doutorando, o Richard também, que mestre também pela PUC, que estarão em seguida também, eu acho que daqui para frente, com a Marilu, fazendo fala pela rádio. E a gente teve o foco de fazer esse trabalho porque dentro das universidades existe ainda, tá, por mais que avançamos, ainda existe essa questão da invisibilidade do pesquisador negro na pesquisa acadêmica, na pós-graduação. E nesse caminho, observando entre um corredor e outro, comunicando as nossas dores intelectuais, né, dessa invisibilidade, que a quantidade de homens negros também na pós-graduação, ela é ínfima, é muito pequena. E isso também vai de acordo com os dados relevantes de que a vida do homem negro, a perspectiva de vida do homem negro é até 29 anos de idade no nosso país. E então, o Pretaquizador nasce com esse estímulo que cabem todos dentro da nossa pesquisa, realizando essa pesquisa por meio da raça, diante de uma perspectiva antirracista também. Agora, Paulo, eu queria que você desse assim alguns exemplos, né, de como esse pretaquizador é importante, os trabalhos realizados pelos pesquisadores negros. A ideia é dar visibilidade não só aos pesquisadores negros, mas àqueles que a gente tem pesquisadores negros que já tem até um espaço, enfim, que a gente conhece, mas tem muitos ainda que a gente não conhece, né, Paulo? Sim. Como você disse agora e frisou muito bem, tem os negros que têm o seu espaço, negros e negras, no mundo intelectual, sim, com grande relevância no nosso país, isso há muito tempo, né? Desde Leila Gonzalez, desde Beatriz Nascimento, Osmundo Pinho, que é um professor da Universidade da Bahia, do Recôncavo Baiano, Dina Alves, né? Que são os contemporâneos que vêm trazendo essa conquista intelectual, mas existe ainda os negros das universidades que não estão sendo visualizados, vamos pensar dessa forma, né? Porque a gente vive uma representação, essa palavra representatividade, de uma forma muito, como se fosse, virou um mercado. Então, de que representação e representatividade estamos falando? Né? De uma única representação negra nesse mundo intelectual das mídias, né? Sobretudo das grandes mídias, e esse mercado que copita, né? Na maioria das vezes para poder paralisar alguns movimentos, e nem por isso a gente paralisa. Então, mas o Pretaquizador, a gente vive um processo não de um ajudar o outro, mas esse lugar da construção, de construir juntos, né? Esse caminho. Muito bem. E, Paulo, falando do teu trabalho, da tua pesquisa, né, acadêmica, eu sei que você esteve recentemente no exterior e por isso a gente não conseguiu fazer antes essa entrevista. Então, conta pra gente desse evento importante, né, que você esteve no exterior, onde, como foi o tema abordado e também o teu trabalho na área acadêmica. Então, eu fui uma vez por ano, quando dá, eu sempre estou convidado para poder ir para o México,
para um instituto de pesquisa de antropologia e história, que se chama de Pesquisa Transnacional da América. E lá se concentram pesquisadores da América do Norte, América Central e América do Sul. E aí a gente passa semanas intensas de pesquisas e de apresentação, né? Lá eu apresentei um paper, que é um papel que a gente apresenta, e o tema esse ano foi sobre o cuidado, né? A questão, mas a proteção desse cuidado com o outro. E eu levei um paper de escrita sobre a situação das pessoas em São Paulo que vivem nas casas de acolhimento e na rua. Porque o ano passado, na cidade de São Paulo, eu fui convidado também para poder fazer uma, como é que eu posso dizer? Eu apliquei ou construí junto, mas um programa de política pública, né? E aí eu percebi em área, já como pesquisador, né, de que a situação aumentou muito, e através dos dados também, nas pessoas em situação de rua, em casa de acolhimento, diante do Covid. Isso já era uma realidade, lógico, com a crise do país, né, que se alastra, mas isso ficou mais forte ainda com a Covid. E no meu olhar de pesquisador, e depois buscando os dados quantitativos, grande parte dessas pessoas que estão em situação de rua, a maioria delas são homens, e homens negros. Diante dos dados das pessoas em situação de rua em São Paulo, chega a 75% de homens negros nesse lugar. Então, observando esse lugar, não é só uma questão de classe, sobretudo uma questão de raça, na qual o nosso país está constituído dentro desse lugar da construção colonial, que é resquício e herança da escravidão. E aí, apresentei esse trabalho no México, para poder exemplificar a questão do cuidado. Por mais que a política pública esteja escassa, existe a questão de cuidado da sobrevivência entre essas pessoas. E isso foi no México apresentado, lógico. O tema eu chamei de Via Crucis, sem lar, sem corpo, um desaparecer de si. E agora a minha pesquisa de doutorado, que é pela PUC, eu vou trazer um pouco para você, da conversa que nós tivemos. A minha pesquisa é sobre racismo ambiental, né? E essa pesquisa, ela me atravessa enquanto homem negro, gay e oriundo da pobreza extrema. Eu era da cidade de Guarujá, moro em São Paulo, resido em São Paulo, vai fazer já 4 anos. E falar sobre racismo ambiental no Brasil, que é um conceito estadunidense criado na década de 70, 80, para falar a retirada, né, e o colocar do Estado dessas pessoas negras em lugares e territórios degradantes, sobretudo de territórios de lixos químicos, né, gerando certas enfermidades devido ao beber da água, ingerir da água. E no Brasil, a gente não está muito distante desse lugar para poder pensar racismo ambiental. Até porque eu sou um rapaz que vem do mangue da cidade de Guarujá. E quando a pessoa fala o mangue, não é um mangue literário do encontro do rio com o mar. Nas periferias de Guarujá, o mangue é o encontro da lama com o fedor, com o fétido. Com esgoto, né? Com esgoto. E sem saneamento básico, sobretudo a falta de água. Então, eu estou pensando, por meio da minha pesquisa, a relação do corpo negro e a água. Porque falamos, né, verbalizamos essa violência física, essa violência civil do Estado contra os corpos negros, sobretudo pela letalidade policial nas periferias. Além disso, essa violência, ela está engendrada dentro de uma violência silenciosa, que é pelo meio ambiente, sobretudo sobre essa escassez da água em determinados lugares. E esses determinados lugares são as periferias, são as favelas. E não somente isso. Quando a gente pensa na pesquisa onde nasce o rio, a gente precisa saber também onde está morrendo, em que torneiras estão morrendo essa água. Entendeu? Então, olhando dentro disso, eu faço um trabalho interseccional, né, para poder falar de raça, gênero, território e classe. E aí, o racismo ambiental, ele é pautado, né, inicialmente,
na raça e na classe. Só que, dentro da minha perspectiva, ela transcende, porque ela alcança o gênero, porque quem mantém a maioria dos afazeres domésticos, dos acúmulos, são as mulheres negras e periféricas, negras e pardas. Eu queria já pegar esse gancho, porque a gente tem um limite aqui, mas você vai voltar mais vezes, mas quando você fala da mulher, né, negra, enfim, que está na periferia, eu lembro da sua mãe. Então, que a gente já conversou, e eu gostaria que você explicasse para a gente, né, para quem ainda não conhece a sua história, como é que um menino, né, ali do mangue, né, desse encontro, né, do esgoto com água suja, com, enfim, com esse rio, como é que esse menino sai dali e vai para a academia, está na PUC, está fazendo, doutorando, vai para o México, enfim, faz uma pesquisa desse porte, dessa importância, né, que é esse tema do seu doutorado. Como é que isso se deu? As pessoas precisam saber também do quão é difícil, não é, Paulo? E como também existem pessoas que parecem que são anjos nas nossas vidas, né? Conta pra gente. Então, Marilu, e isso é devido à minha mãe, né? Eu estar vivo hoje é devido às mulheres da minha vida, que chamo as minhas pretas, né? Eu sou o filho, vamos dizer, caçula, que minha mãe ainda, não estou romantizando, mas minha mãe ainda muito corajosa, ainda adota uma criança, que é meu irmão Felipe, hoje de 22 anos, perco esse cargo para ele, de caçula. Então, essa construção da minha mãe, essa importância dessas mulheres para mim no Guarujá, né, da minha mãe, sobretudo, foi nessa construção do cuidado. Até porque a minha mãe, como toda mulher e negra, tem os seus alarmes, né? Ainda mais quando se trata de um filho homem negro, num país que se mata negros e que não tem a vida para além de 29 anos. Hoje eu tenho 32, né? Então, a minha mãe, como faxineira doméstica, né, desde muito nova, desde a época da Bahia, quando ela veio da Bahia, sempre trabalhou dos 9 anos. Então, ela sempre olhou para esse cuidado e para a educação. E a minha mãe, ela é semi-analfabeta, né? Então, ela sempre valorizou dentro de casa a educação. E eu percebo hoje em dia que eu só hoje estou vivo, além desse cuidado de me levar na escola até os 13 anos de idade, até os 13 anos não, até o ensino médio, por meio da violência policial, também tinha um outro cuidado, que era com a água, né? Com o controle do saneamento, porque não chegava nas favelas do Guarujá. Era de extrema pobreza. Então, essa mulher que cuidava desse corpo, com a água, faltava para ela, porque tinha o racionamento, sobretudo no verão. Então, esse corpo que chegava cansado do trabalho, de que alimentar um corpo branco no centro da cidade também com água, tinha que voltar para casa muito tarde, acordar na madrugada para encher os baldões com minhas irmãs. Então, esse processo também é um processo de definhamento dos corpos. Então, quando eu saio da escola, eu começo no teatro, né, a grosso modo, para poder falar bem compactado. Eu começo no teatro com 8 anos de idade, né, eu tenho essa oportunidade de conhecer a arte, e isso salva a minha vida, a arte, a educação salva a minha vida. E eu tive a infelicidade de não ter alguns amigos vivos também pela violência policial, mas a arte, ela chegou antes, e nesse caminho eu fui me construindo, né, me formo no ensino médio. Do ensino médio eu vou trabalhar, porque na adolescência a gente tem que trabalhar para ajudar em casa, não é para ter mesada e nem para poupar, porque pobre não poupa, a gente não tem esse privilégio de poupar, né? Como as grandes empresas bancárias falam, você precisa poupar, ou você poupa ou passa fome, né? E aí eu tive que trabalhar. Tentei entrar na faculdade de literatura, não consegui, porque não estava de acordo com os horários de trabalho para ajudar em casa, e aí vou para a faculdade de Direito. Entro na faculdade de Direito, com bolsa, né, com os programas de bolsa que foram importantíssimos, né, criado pelo governo Lula e Dilma, que tem o seu valor, lógico. E aí eu vou me construindo nesse processo de pesquisa dentro do direito. Só que a área do direito é uma coisa muito truncada, muito escassa.
Então, eu vou... um ano antes de terminar a faculdade, eu participo de um... Como é que fala mesmo? De uma premiação, né? E de um concurso nacional de monografia jurídica, e aí eu fico entre os 10 melhores do país de escrita jurídica. E aí isso me acende a pesquisa para um mestrado e para um doutorado, porque, assim, é o que eu gosto. E aí eu vim para São Paulo, né? Eu sempre falo, eu vim para São Paulo só com roupas e livros, e os últimos salários da Defensoria Pública, que eu fui estagiário, R$700 no bolso, para ficar um tempo na casa da minha família e tentar esse processo de mestrado e doutorado, de mestrado prioritariamente. E aí eu consigo entrar pela PUC. E isso também as redes, né? Porque Dina Alves acaba me direcionando para esse caminho, para poder chegar nesses lugares, nessas estruturas que são também racializadas, né? E ninguém chega numa PUC ou numa USP de qualquer jeito, não. Você tem que ser apresentado. E é uma das coisas que isso acontece nesse processo todo, até de te darem legitimidade e credibilidade para aquilo que você faz. Então, eu faço um processo seletivo para a PUC, na qual eu defendi ano passado, meu mestrado, que eu estudei sobre violência policial na cidade de São Paulo aos corpos trans, na região do Jockey Club, um trabalho etnográfico e cartográfico. E esse ano já comecei o meu doutorado para poder falar de corpos d'água, que é o meu tema, no tocante ao racismo ambiental. Então, a gente vive, Marilu, esse processo intenso e necessário, né, da minha construção, eu digo sobre Paulo, né, da minha individualidade, dessa minha construção de um homem negro, gay, oriundo da pobreza extrema, em busca dessa intelectualidade, que se não fosse a minha mãe, né, com as suas águas, eu sempre falo das águas, né, eu não estaria aqui hoje, porque a água também é um lugar que limita a desigualdade social no nosso país, sobretudo o racismo. Exato. Bom, Paulo, o nosso tempo aqui terminou, né? Infelizmente. Gostaria de conversar mais com você, mas você vai estar aqui conosco outras vezes, com certeza. E realmente, você fala, quando você fala do Guarujá, né? Eu sou santista, nasci em Santos, enfim, estou sempre fazendo também jornal direto de lá, agora do Jardim, hoje especificamente eu estou em São Paulo, mas eu faço de lá também do Guarujá, e sempre me chamou a atenção isso que você coloca, né? As pessoas acabam, elite, né? E, enfim, quem tem um pouco mais de dinheiro desce para o Guarujá, naqueles prédios das praias na orla, e aquele contraste, né? Tem a Vila Zilda, tem o Morrinho, enfim, tem todo aquele bairro. E na minha faculdade, quando eu fiz, né, Faculdade Católica de Santos, exatamente, eu abordei esse tema desse contraste, né? Esse contraste que é o Guarujá rico, milionário, e o Guarujá pobre, miserável. Chama muito atenção. E oxalá a gente consiga diminuir essa desigualdade no país em breve, viu, Paulo? Então, estou muito orgulhosa de ter conversado com você, viu, meu querido? Um beijo para você, estou até emocionada. Um beijo, viu, Paulo, para você e até uma próxima. Um beijo, Marilu, muito obrigado a todos. Bom dia, gente. Que mamãe Oxum, mamãe Iemanjá nos proteja sempre, 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 sempre. Beijos. Beijo, querido. Falamos aqui com o Paulo Ramos, coordenador do Pretaquizador, coletivo de pesquisadores negros. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.